Bem-vindos ao webinário municipal Roda de Conversa Percurso Formativo. Eu sou Regiane Silva, formadora municipal da turma 1 do período da manhã. Com foco na formação de profissionais da educação infantil, no âmbito do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, finalizamos o programa Leitura e Escrita na Educação Infantil em nosso município. E é com imensa alegria que apresentamos estes trabalhos de percurso desenvolvidos durante o ano letivo. Agradecemos imensamente a todas as professoras cursistas que enriqueceram essa formação, com grandes trocas, reflexões e aprendizagens. Em especial, as que estão presentes aqui, para apresentar o trabalho realizado. Para iniciarmos, passo a palavra para a nossa articuladora municipal, senhora Ellen Matos. É com grande satisfação que nos reunimos hoje para celebrar a conclusão das ações do LEEI em nosso município. Este ano foi marcado por um esforço coletivo, refletindo a dedicação e o comprometimento de todos os profissionais da educação de nossa rede de ensino. Graças à parceria com o governo federal e a Unicamp, conseguimos oferecer aos nossos educadores formações que vão além do ato de ensinar. As formações do LEEI tiveram como foco principal a implementação de estratégias que garantem o sucesso de nossos estudantes no processo de alfabetização. Essa é uma meta que deve ser compartilhada por todos nós, educadores, pais e comunidade. O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada não se limita apenas à alfabetização. Ele busca também inserir nossas crianças na rica cultura da escrita, respeitando as especificidades da educação infantil. Acreditamos que ao promover um ambiente onde a leitura e a escrita são valorizadas, estamos semeando o futuro de nossos estudantes. Neste ano, mais de 140 profissionais, incluindo professores, coordenadores e gestores, participaram ativamente das formações. Foram 21 encontros ao longo do ano letivo, totalizando 64 horas presenciais e 62 horas virtuais de capacitação. Essa carga horária representa um investimento significativo na formação dos nossos educadores, evidenciando o compromisso da nossa gestão com a qualidade da educação em nosso município. Agradeço a todos que contribuíram para a realização dessas formações. As formadoras que se dedicam com empenho para oferecer formações de qualidade, aos educadores que participaram ativamente, aprendendo e compartilhando suas vivências, aos gestores que apoiaram e incentivaram a participação, e por fim, aos parceiros institucionais que foram essenciais para tornar este projeto realidade. Finalizo com a certeza de que este é apenas o começo de uma trajetória de muitos outros avanços. Ao unir forças, estamos promovendo não apenas a alfabetização, mas um futuro de oportunidades e transformação para as nossas crianças. Muito obrigada. Convido agora nossa diretora pedagógica, Glauci Rocco. Esse é um momento de grande relevância, pois temos a oportunidade de apresentar alguns trabalhos que foram desenvolvidos na Rede Municipal de Educação. Em Várzea Paulista, o programa LEEI, Leitura e Escrita na Educação Infantil, foi desenvolvido com o objetivo de proporcionar às crianças uma introdução significativa ao universo da linguagem, respeitando as fases do desenvolvimento infantil. O programa teve como foco as atividades lúdicas, criativas e inclusivas, de maneira a incentivar o hábito da leitura e o interesse pela escrita desde os primeiros anos, integrando assim práticas pedagógicas e inovadoras alinhadas às diretrizes educacionais. Além disso, o LEEI valorizou a parceria com as famílias e a comunidade, promovendo um trabalho conjunto que fortaleceu a aprendizagem e ampliou oportunidades para que cada criança descobrisse o prazer de ler e escrever e de se expressar. Esse foi um momento gratificante que tivemos em nossa rede, possibilitando que os nossos profissionais pudessem desenvolver cada vez mais novas possibilidades de ensino-aprendizagem aos alunos da Rede Municipal de Educação de Várzea Paulista. Finalizando este primeiro momento, nossa gestora municipal de educação, senhora Magali Oliveira Augusto de Souza. Prezados participantes,
À medida que chegamos ao final do ciclo de formação do Programa de Leitura e Escrita na Educação Infantil, com esse orbinário municipal Roda de Conversa Percurso Formativo, gostaria de expressar minha sincera gratidão a cada um de vocês pela participação ativa e pelo compromisso demonstrado ao longo de nossa formação. A jornada percorrida foi repleta de aprendizados valiosos e trocas significativas. A importância da leitura e da escrita na educação infantil não pode ser subestimada, e é inspirador ver a paixão que todos vocês têm em promover essas habilidades essenciais para as nossas crianças. Espero que as estratégias e os conhecimentos compartilhados sejam aplicados em suas práticas diárias, criando ambientes de aprendizagem que estimulem a curiosidade e o amor pela leitura e pela escrita. Lembrem-se de que cada pequeno passo que damos na educação infantil pode ter um impacto duradouro na vida de cada um de nossos alunos. Agradeço a dedicação de nossos formadores, pela troca de experiência entre os pares, as práticas compartilhadas neste webinário e pelo espírito colaborativo que permeou os diálogos neste movimento. Que possamos continuar a inspirar e a transformar a educação das crianças da Rede Municipal de Várzea Paulista. Muito obrigada. Olá, eu sou a Jaqueline Rosa, sou formadora municipal da turma 3 do período da tarde. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todas, parabenizar por todo o trabalho nesse percurso formativo, principalmente os compartilhados aqui conosco. E para acolhê-las, eu trouxe Dadó é ranzinza e tem sua própria nuvem cinza. Quando Eduardo, de não sei do que, de não sei das quantas nasceu, ganhou uma nuvem branquinha de presente. Mas de tanto Dado reclamar, sua nuvem foi ficando cinza. Dado passou a ser chamado de Dadó, de tão ranzinza. Mas sempre tem um dia em que tudo pode mudar. Quer descobrir? Então embarque nessa deliciosa história que Fafá conta e Rampazzo ilustra. Para ler, Caro, Liz, Laura e Lê, que ajudam a deixar a minha nuvem colorida mesmo em dias cinzas. Fafá. Ao meu eu, o Alexandre de 8 anos, tantas vezes ranzinza que também sabia olhar para as nuvens claras do céu. Alexandre. Quando nasceu, Eduardo de não sei do que, de não sei das quantas, ganhou uma nuvem de presente. A nuvem era branquinha e o acompanhava, Eduardo de não sei do que, de não sei das quantas, aonde ele ia. Mas Dado, como era chamado, devido ao nome muito espichado, achava-se muito azarado. E Dado de tudo reclamava, só o lado ruim ele enxergava. Sua nuvem ficou cinza de tanto ele ser ranzinza, e tanto Dado fazia, que olhe o que acontecia. Se ia brincar no parque, errava o dia. Na manhã do passeio com a escola, ficava doente e perdia. E quando o sol fazia, em cima de Dado chovia. Certa vez, quebrou a perna e correr já não podia. Tudo bem, eu nem queria. A esta altura, o apelido de Eduardo já tinha mudado. Agora, olha só, era Dadó. Até que um dia... mas sempre tem um dia. A nuvem cinza ficou enroscada no batente. Dadó não viu e saiu de casa se sentindo diferente. Na escola, foi comer e a mordida fez o dente perder.
Se antes isso faria se enfurecer, agora da dó a alegria não podia conter. Quem estava em volta dele não reconhecia, da dó contava o causo com alegria. Ao redor dele todo mundo ria, um novo da dó surgia. Chegou em casa e a nuvem cinza foi encontrada. Com um abraço, acolheu a sua companheira mal-humorada. O abraço foi tão forte que a nuvem choveu e até um pouquinho doeu. Mas um alívio nos dois surgiu, um arco-íris se abriu. E agora, faça chuva, faça sol, num dia feliz ou bem normal, o que o menino ranzinza faria era ser só dado com alegria. E a nuvem branquinha um sol sempre trazia. Ver o lado bom era só o que conseguia. Ser feliz era o que podia. Bom, gente, meu nome é Patrícia, eu sou formadora do LEEI no município de Várzea Paulista e hoje a gente está aqui por um motivo muito especial, né, que é a finalização de um processo formativo que teve seu início lá a meados de abril e que hoje tem a sua finalização, né, com um webinário, com a organização de um webinário, onde serão apresentados 5 trabalhos de percurso, que foi um elemento importante desse processo formativo, né, todos os cursistas tiveram que realizar esse trabalho de percurso, e esse trabalho de percurso é um trabalho que é realizado na escola, que é permeado pelos princípios e conceitos dessa formação. Né, todos os cursistas fizeram, a gente teve trabalhos de muita qualidade e hoje a gente tem uma amostra desses trabalhos, tá? Então, para finalizar, eu quero fazer alguns agradecimentos. Primeiro, um agradecimento especial ao município de Várzea Paulista, que me acolheu muito, né, nesse percurso todo. Fui muito acolhida, muito bem acolhida e não poderia deixar de fazer esse agradecimento. E 2 agradecimentos especiais, o primeiro para as formadoras, minhas colegas, né, de formação, a Jaqueline, a Gabi, a Regiane, a articuladora, a Ellen. E o segundo especial, né, agradecimento aos cursistas todos, né, que eu tive o prazer de conhecer e participar dessa formação. E uma coisa que a gente sempre dizia na formação, né, que o processo de aprender, né, ele é uma via de mão dupla. Quando a gente ensina, a gente aprende, e eu aprendi muito com vocês, né, é na relação com o outro que a gente aprende. Então, quero dizer que eu aprendi demais com vocês, sou muito grata de ter participado nesse processo formativo, e até uma próxima, e que a gente se vê por aí. Um abraço grande a todos. Meu nome é Gabriela Carola, sou formadora municipal do LEEI da turma 2 do período da manhã e atuo no município como coordenadora pedagógica no CEMEB Doutora Zilda Arnes. Quero agradecer o empenho e dedicação de todos os professores cursistas do LEEI e dizer que me sinto honrada por ter tido a oportunidade de compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, mas muito grata e envaidecida pela confiança de terem compartilhado comigo suas dúvidas, suas incertezas, suas opiniões, suas interpretações e principalmente toda a beleza do trabalho que desenvolvem com suas crianças em nossas escolas. Tudo isso enquanto íamos construindo juntas um caminho muito mais bonito, assertivo e possível para o trabalho da leitura escrita na educação infantil de Várzea Paulista. E para corroborar o que digo, vamos ouvir sobre alguns desses lindos trabalhos que desenvolvem. Iniciaremos agora as apresentações dos trabalhos de percurso. Quero avisar que o formulário referente à lista de presença será enviado no decorrer do webinar via chat. O primeiro trabalho de percurso deste seminário foi desenvolvido no CEMEB Doutora Zilda Arnes, unidade escolar da região norte do município, e será apresentado pela professora Sandra Luísa Fazan Hassum, com o tema Tapete de Histórias. Meu nome é Sandra, eu trabalho na CEMEB Doutora Zilda Arnes, na região norte de Várzea Paulista, e a minha sala
ela é composta por 25 crianças de etapa 1. Iniciamos o ano com 4 anos, com as crianças com 4 anos e agora já estão fazendo 5 anos. A principal característica do meu grupo é a inquietação. São crianças muito curiosas, muito ativas, mas também muito autônomas, né? E a minha relação com as crianças e com as famílias das crianças é uma relação muito tranquila, apesar da inquietação. Então, desde o começo do ano, a gente já estava pensando em como levar para as crianças e para as famílias uma qualidade na literatura que a gente oferece e também levar para as famílias o conhecimento de gêneros diversos, né? De diversos gêneros textuais. Então, como na nossa escola nós temos um acervo grande de livros, e inclusive em duplicidade, em conjunto com a coordenação, a gente resolveu deixar um acervo na escola para a biblioteca, mas também tirar os livros para levar para a sala, para que as crianças pudessem manusear, para que pudesse ser feito o empréstimo de livros com uma melhor qualidade, né? Já costumávamos fazer isso antes, porém os livros não eram tão ricos, não tinham capas muito interessantes, né? E também o problema que a gente via era como ajudar também a família, porque a nossa escola ela fica numa região que não é tão favorecida. Quando a gente começou a fazer o LEEI e tivemos que fazer o mapeamento, nós mandamos para casa uma pesquisa e através da pesquisa a gente percebeu que as famílias não liam tanto para as crianças, né? Tinha muita leitura de Bíblia, de alguns contos, mas a gente não percebeu nada muito diferente disso. Então, o que a gente queria? Além de atingir o nosso aluno, a gente queria também atingir as famílias. Então, já estávamos desenvolvendo um projeto de leitura e escrita, muito mais focado na leitura. E então, com os encontros no LEI, a gente foi ampliando mais a nossa visão. Como o projeto da unidade, ele deixa a gente muito à vontade, né, nós professoras, para fazermos uma parte, digamos assim, mais particular, eu resolvi fazer um tapete de histórias, para que eu pudesse delimitar um espaço dentro da sala de aula, que a criança se sentisse confortável de ir lá sentar e escolher seu livro. E também surgiu um questionamento no próprio LEEI, né, nos encontros presenciais, falando sobre contos de fadas, que eles são referências para outras leituras, né? Então pensei, será que todas as crianças conhecem mesmo os contos de fadas? E resolvi fazer um tapete de contos de fadas. Então, nosso projeto continuou com o empréstimo de livros, né? Para a gente focar ali nos diferentes gêneros textuais, nos diversos, né? No empréstimo, e também a gente começou a pensar no LEI, no dia D e tudo mais, né? Então aí eu vou começar falando do empréstimo de livros, que a gente sempre fez na nossa escola, acredito que no município todo, mas eu comecei a ter um outro olhar sobre o empréstimo de livros. Primeiro, como já foi dito, livros de melhor qualidade, né? Com autores conhecidos, com capas mais bonitas. E aí a gente tem as crianças no momento de escolha de livros. Esse momento sempre existiu, porém eu comecei a lançar um olhar sobre a argumentação das crianças. Por que elas escolhem, né, aqueles livros? Então aí eu tenho alguns alunos que não conseguem falar, eles falam, pega o livro e fica em silêncio, e aí você tem que ir puxando, que é o primeiro aluno ali, o Danilo, e ele me fala que o que chama atenção é o morango, e fim. Aí você tem aquela que fala, eu gosto desse porque eu gosto de gato. A outra gosta porque a capa ela é diferente, né? Ela tem animação lenticular, então ela muda, porque o livro ele é um brinquedo também para a criança, né?
E aí tem outro que olha o camaleão, o camaleão, ele é colorido, ele é diferente. Agora tem um que é muito especial para mim, que ele diz muito sobre afetividade, né? A história Chapeuzinho Vermelho, todo mundo conhece. Eu já contei para minha turma e eu pergunto, por que você quer levar esse livro? Pro, porque você já contou, tem um lobo e eu queria que a minha mãe contasse para mim. Então aí lógico, as crianças amam histórias com lobos, né? Mas essa coisa eu já conheço, mas eu quero que a minha mãe conte para mim. Então aí a gente vê como a leitura, ela passa ali a parte pedagógica, ela vai para uma parte afetiva, não só com a gente na escola. Levando isso para casa, a minha mãe vai contar para mim. Então eu achei assim, essa fala ela é muito tocante, né? Para mim ela foi muito tocante. Depois a gente, falando um pouquinho do caderno de leitura. O caderno de leitura também já é uma prática que a gente tem na nossa escola, mas com o Lei a gente está aprofundando os olhares, né? Já no começo do ano nós confeccionamos a sacolinha literária e eles puderam personalizar e tudo, porque a gente tem um problema. Como que a criança leva um caderno, leva um livro, às vezes ela tem uma mochilinha muito pequenininha, então você resolve um problema, mas você também vai criando autoestima mesmo. Essa é a minha sacola que eu fiz, eu escolhi as cores, né? Eu cuido dela. Essa parte é bem interessante, mas a leitura também do caderno, a gente não só trabalha textos aleatórios, nós colocamos textos que são já trabalhados na escola. Então a gente está agora trabalhando a cultura africana, então você vai colocar textos da cultura africana, curiosidades, receitas. Então vai ter diversos gêneros textuais. As poesias que a gente trabalha, as parlendas, e tem uma prática quinzenal de que as crianças pegam o caderno, cada um pega o seu caderno antes de levar para casa, e a gente vai retomando a leitura, né? E é muito, muito interessante, porque faz parte muito da autoestima da criança, do protagonismo. Esse caderno é meu. Para o ano que vem eu pretendo que eles mesmos colhem os textos, né? Ainda são muito pequenos, mas é uma construção deles. Então, o trabalho com o caderno de leitura, ele é incrível, ele traz resultados maravilhosos. E depois, vou partir aqui para a confecção do tapete, né? Quando eu pensei nos contos de fadas, como eu já disse, eu queria dar referência para as crianças, claro que jamais deixando os outros gêneros, né? E a criança escolhia o seu conto de fada, ela já conhecia todos, porque eu já tinha lido para elas na sala, então ela escolhia o seu preferido, levava para casa um pedaço de tecido com bastidor e canetas para tecido, e quando ela voltava, ela apresentava isso para a turma. Apresentava o desenho, falava como tinha sido essa experiência, quem contou, quem ajudou a fazer o desenho. E aí eu fui guardando, e quando todo mundo já tinha passado pelo processo, a gente costurou esse tapete, que seria, a princípio, usado dentro da sala, né? Foi, assim, um projeto bem bacana. Se ele tivesse terminado, aí já estaria super legal. Porém, eu gosto muito de contar histórias ao ar livre. E aí as crianças, eu levo as crianças no local que tiver vazio. Então, a gente tem um local na escola que se chama Território do Brincar, e a gente tem horários para isso, um horário semanal. Mas aí eu tive um insight. Eu pensei, vou levar para o parque. O parque, como todo mundo sabe, ele é o espaço que a criança está mais livre. Então, a minha turma pode gritar, pode correr no parque. E você tentar concorrer com esse momento é bem complicado. Então, levei o tapete, deixei lá, não falei nada. Eles já conhecem o uso do tapete, que é para leitura. Levei uma caixa. Nesse dia aqui que tem as fotos, eu levei livros que tinham histórias de bichinhos, de aranha, de animais, de leão, de todo tipo de animal. Para casar um pouquinho com o parque, né? Que o professor adora fazer isso.
E aí coloquei o tapete lá, levei a caixa de livros, espalhei, e aí eles estavam brincando. Aí então, de repente, vem uma aluna e fala: Pro, posso mexer? Falei: claro, pode mexer. Então aí vem uma, olha um pouquinho, vai embora, aí conta para o amigo, outro amigo vem. E aí você começa a perceber que eles realmente gostam da leitura. Não é uma coisa imposta, porque algumas crianças deixam o parque para sentar ali no tapete que eles construíram, para fazer a leitura que eles vão escolher, né? Então, eu penso muito sempre no protagonismo da criança, na autoestima, né? Eu construí, eu escolho. Claro que a gente tem regras, né? Você lê o livro, você tem que colocar no lugar. Isso é para a organização mesmo e faz parte da educação infantil. E aí eu vou para a avaliação do projeto, porque eu acho que é a parte aqui que eu tenho mais a dizer, né? Desde que o projeto foi pensado, foi idealizado lá no começo do ano e com as contribuições do LEI, esse projeto ele foi aumentando, ele foi criando ramificações e eu, de minha parte, como professora, tive um imenso prazer no desenvolvimento desse projeto. Porém, eu percebo que as crianças também. Para mim, a melhor avaliação que eu faço dos meus alunos é quando eu olho as fotos. Então, quando eu olho fotos que não foram preparadas, que foram momentos que eu fui pegando, então eu vejo a criança concentrada, eu vejo a criança feliz. Essa, para mim, é a melhor avaliação que eu posso fazer. Tive também retorno das famílias. Algumas famílias foram falando, até lá no começo do ano, que com esse empréstimo de livros, eles estavam lendo mais para as crianças, porque às vezes tem uma dificuldade do acesso mesmo, o livro infelizmente não é tão acessível, né? E aí esses livros de menor qualidade, as crianças acabam tendo mais acesso, porém a escola poder proporcionar isso para os pais e a gente ter essa resposta foi muito, muito gratificante. Eu pretendo ainda mandar um questionário ou conversar com os pais na reunião de pais para saber, quero ouvir muito a fala deles. E também eu tive conversando com a coordenação, quando a gente prepara o portfólio, nós temos uma parte lá que se chama atividade escolhida pelo aluno. E eu nunca comprei muito essa ideia, né? Eu mostro ali as atividades para os alunos, eles olham, e aí às vezes nem lembra muito do momento, e eu falo: por que você está escolhendo? Eu tenho uma borboleta, eu gosto de pintar, e eu nunca senti muito entusiasmo das crianças nesse momento. Então, conversando com a coordenação, qual era o intuito dessa atividade escolhida pelo aluno? A gente poder registrar no portfólio a argumentação da criança. E aí, conversando com a coordenação, a gente chegou à conclusão de que eu poderia usar também os livros para colocar no portfólio. Então, eu tenho algumas fotos, as falas das crianças registradas, acabou fazendo parte mesmo da avaliação não só do projeto de leitura, mas da criança, né? A avaliação integral, como ela está falando, como essa argumentação, numa proposta que é realizada semanalmente, quinzenalmente, né? Então ela tem ali muito mais argumentos para me dar, ela está muito mais acostumada a falar e tem muito mais opções, né? Porque na educação infantil tudo que é rotineiro, eu acredito que tenha muito mais sentido para a criança, quando ela faz de novo e ela vai entendendo. Então, a avaliação para ser colocada no portfólio, para mim também foi muito interessante e foi rodeada de sentido e de significado, né? Também eu tenho que dizer que a coordenação da nossa escola sempre esteve ali para as dúvidas, a direção também, tudo que foi solicitado para o projeto nos foi concedido, né? E também da família que fez o projeto, que devolveu, não tive nenhum problema de material que não foi devolvido. Então, assim, eu coloquei lá no final, o meu projeto ele foi realizado
integralmente, intensamente e prazerosamente. Não só da minha parte, mas da parte das crianças também. Foi muito bacana. Para o ano que vem a gente já está aí pensando em novas propostas, o que a gente pode melhorar, o que a gente vai continuar. E é isso, espero que quem deixou esse projeto na gaveta, porque essa é uma prática comum, né? Mas quem deixou lá para trás, retome, porque ele tem muito sentido mesmo para as crianças. E é isso. O segundo trabalho de percurso também foi desenvolvido no CEMEB Doutora Zilda Arnes e será apresentado pela professora Camila de Paula e Silva Benedicto com o tema Toda Criança Tem Uma História para Contar. Bom, meu nome é Camila Paula, eu sou professora há mais de 20 anos, sou professora de etapa 2 neste ano, trabalho na CEMEB Zilda Arnes, doutora Zilda Arnes, trabalho então com a faixa etária de 5, 6 anos. Já estou nesta escola há uns 20 anos pelo menos, então é um bairro que eu conheço bastante, né? E é um bairro que eu tenho muito carinho, e acredito que tenho oferecido e posso oferecer bastante coisa para as crianças. Bom, já no início deste ano, olhando então para a nossa escola, é uma escola grande até, né? A CEMEB Zilda Arnes, ela tem 14 salas, 7 no período da manhã, 7 da tarde, em média 25 crianças por sala, então são aproximadamente 300 crianças. A minha turma, no caso, então tem 25 alunos, uma turma muito adaptável, uma turma muito receptiva, muito entrosada. É uma turma que particularmente, eu estive com a turma no ano passado também, na etapa 1, então eu estou com eles esse ano de novo, né? Então é um trabalho que já vem sendo realizado. Mas em equipe este ano, no início do ano, né, nós decidimos trabalhar mais a questão da leitura com as nossas crianças. O nosso grupo, logo no início, no planejamento, nós percebemos que a maioria das nossas crianças, principalmente em casa, não tinham acesso a livros, né, a literatura infantil de boa qualidade. E nós tínhamos todo esse material na nossa escola. Um material rico, em grande quantidade até, mas que estava reservado, estava na biblioteca para acesso de nós, professoras, né, para as nossas rodas de conversa, rodas de história. E aí, com esse olhar, a gente decidiu unir, né? Unir esse pensamento com a prática. Temos tantos livros disponíveis na escola, por que não tornar ainda mais acessível para as nossas crianças? Porque a gente teve um olhar assim, as crianças nas rodas de histórias conosco tinham acesso a livros de boa qualidade, histórias mais ricas, com mais detalhes, e na hora de desenvolver algum projeto referente, por exemplo, a empréstimo de livros para levar os livros até os familiares, a gente acabava oferecendo livros de menor qualidade, né, de menos qualidade. Então nós decidimos inverter esse processo, né, mudar essa situação. E aí durante o início do curso do LEI, já lá no início a gente já percebeu a importância de despertar na criança e também em nós, professoras, esse olhar mais crítico, mais criterioso na escolha de bons livros. Foi aí então que nós decidimos dar início ao projeto da unidade, onde todas as professoras, período manhã e período tarde, concordaram, né, e começaram a iniciar os seus projetos. O ponto inicial do projeto, então, seria, né, a escolha de bons livros e selecionar, então, os livros disponíveis na escola para a gente estar oferecendo às crianças. Então, como iríamos fazer? Aí agora vem as nossas propostas, né? Então, as nossas ações, na verdade. Então, nós começamos fazendo a seleção de livros, de bons livros, para organizar um acervo para cada turma da escola. Esse acervo ele ficaria na sala de aula, e aí a professora da turma poderia oferecer às crianças para manuseio livre, para contação de histórias pela professora ou mesmo ali pelo grupo de crianças. Nós faríamos um empréstimo de livros também semanalmente, né? E aí o projeto foi se desenrolando e a gente foi ampliando, né? Nós entramos também com o caderno de leitura, né? Uma prática que eu, como eu disse no início, 20 anos, né, ou mais de carreira, uma prática que não é novidade, nem para mim, nem para muitas professoras, mas que estava um pouco esquecida. E o LEI
trouxe tantas coisas, tantos projetos engavetados, trouxe à tona para nós, né? E aí a gente deu uma repaginada na antiga pasta de leitura para caderno de leitura, onde as crianças começaram a ter a possibilidade de entrar em contato com diversos gêneros textuais. Então, ali naquele caderno de leitura foram colados parlendas, adivinhas, músicas, receitas que a gente faz com a criança e depois, né, coloca no caderno, a criança leva para casa para compartilhar com o familiar. Então, tivemos, como eu disse, reformulamos toda a caixa de livros, né, com livros de maior qualidade, trabalhamos com empréstimo de livros, trabalhamos com o caderno de leitura e também com o projeto particular de cada professora, de cada turma. No meu caso, eu trabalhei um livro específico, que é um livro muito conhecido, né, que chama Crianças Como Você. E o meu projeto, então, foi esse, Crianças Como Você, Crianças Como Nós. Toda criança tem uma história para contar, que eu vou detalhar. Das ações trabalhadas, então, como as fotos ilustram. Aqui nós temos a caixa, né, a organização da caixa com os livros que nós escolhemos para a turma. E onde eu tinha momentos por semana ali que a caixa ficava, né, a gente abria a caixa ficava disponível na sala. Também gosto muito de levar a caixa para outros espaços da escola, né. Cheguei a fazer o que nós chamamos lá, minha turma chamou de piquenique literário. Cheguei a levar para uma árvore que a gente tem no nosso parque, no entorno da escola, e pendurar os livros nas árvores também, que também é uma prática que eles amaram, é muito bacana. Então aí, como nas fotos, a gente vê eles em roda, ou mesmo dispersos pela sala, tendo acesso ao manuseio livre dos livros. A escolha do livro, né, para levar para casa, então um empréstimo de livros, onde as crianças, assim como outras colegas também, a gente foi levada pelo LEEI a estar sempre assim, mais do que a criança escolher o livro apenas pela cor, pelo tamanho. Um livro de boa qualidade, ele vai apresentar para a criança não só uma capa bonita, uma cor chamativa. Com a prática, né, de toda semana, a criança ela fica mais criteriosa. E a minha turma, até por ser uma turma de etapa 2, né, eu percebi isso ao longo do ano, que eles começaram a ficar mais criteriosos na escolha. Aquela pergunta que a gente, né, faz, por que da escolha do livro? E eu percebi que fugiu um pouco. Por quê? Porque eu gostei. Porque é bonito. E começou, uma aluninha minha, eu lembro que falou, porque aqui o coelhinho tá dormindo e eu gosto, porque eu sou dorminhoca. Então ela se identificou já ali com a capa do livro, né? Uma característica do personagem e ela se identificou. Então essas respostas ganhando mais conteúdo, né? É um retorno muito positivo para o nosso trabalho, né? Enquanto professora. Então essa foi uma etapa. Outra etapa, o caderno de leitura, né? As crianças tinham a oportunidade de levar o caderno, mas também quando a gente fazia uma colagem nova de uma receita ou de um outro texto que seja, eu sempre oportunizava a gente estar retomando, estar folheando, tá lendo. Quem quer ler alguma coisa que a gente colou no caderno? Então eles tinham essa oportunidade de também explorarem aquele caderno, né? Explorar o caderno. Essa etapa ganhou meu coração, essa etapa do projeto, ganhou meu coração. Foi uma etapa que não estava prevista, mas que no transcorrer do projeto, em alguns HTPCs, né, em conversa com a coordenadora, a gente viu a possibilidade e a riqueza que é. Toda professora trabalha com um jogo simbólico, com a montagem dos pequenos grupos, né, do canto. E aí a gente introduziu, então assim, eu introduzi na minha turma um material riscante, material gráfico, né, e suporte, sempre muito contextualizado, para oportunizar a escrita durante a brincadeira, né? A gente falou muito com a questão do livro, caderno, a leitura, e eu vi ali no jogo simbólico a oportunidade da escrita. Então, por exemplo, como a foto ilustra bem, né, no cantinho de mercadinho, eu introduzi blocos de notas com canetas. Canetas, eles ficam muito empolgados que eu consegui aquelas canetas de adulto, como eles falam, né? Então eram canetas diferenciadas, assim, caneta mesmo, não é canetinha, não é gigiceira, mas caneta de adulto. Então eu introduzi bloco de notas e ali eles foram
para fazer lista de compras, né? Como eles se interessaram muito em copiar o rótulo da embalagem. Então foi muito interessante. Um outro cantinho também que foi muito legal é o cantinho do cabeleireiro. Eu introduzi agenda, as canetas e celular. Então, um celular velho, né? Um celular antigo ali, de adulto também, isso faz muita diferença para a criança quando se tem um brinquedo ou algo que é de adulto que pode se tornar um brinquedo. E aí eles trabalharam com marcação de horários, né? No salão. E eu tenho uma aluninha que também é uma graça. A mãe dela trabalha em salão. E ela sempre queria estar ali no salão gerenciando ali, né? Então ela já colocava o óculos, o celular ficava na mão dela. E até na foto que tá ali é uma belezinha, eu lembro certinho da cena. Que a amiguinha marcando o horário e ela atendendo o telefone, aí ela parou para falar para a amiga, essa aqui é noiva. Então ela sabe até da diferença da marcação de um horário comum para um horário de uma noiva. Reproduzindo bem a realidade, o cotidiano. O que nos mostra que a escrita, né, que é a leitura, a escrita, ela está presente no nosso cotidiano. Torna o quê? A brincadeira ali, ela tem função social, né? Mostra para a criança a função social da escrita, que a escrita está no nosso cotidiano. Então foi um trabalho muito rico. Pode-se introduzir bloquinhos de nota em kits de, né, cantinho de médico para anotar receita. Eu tenho lá cozinha, né, panelinhas, então assim, bloquinhos também que podem ser restaurante, transformar aquela cozinha num restaurante com pedidos, né? Então assim, é só deixar ali, misturar no brinquedo que com certeza a criança vai inventar e se deliciar. E agora eu vou para a última etapa, né, que é o meu projeto em si, da turma da etapa 2, que foi o meu projeto Crianças Como Você, Criança Como Nós. Toda criança tem uma história para contar. E eu sou também assim apaixonada por esse trecho. Toda criança tem uma história para contar. Esse livro Crianças Como Você, como vocês podem ver na imagem, é um livro, já tem uma longa data aí, é um livro bem conhecido, acredito. E ele ele fala sobre crianças do mundo. Ele fala sobre as diversas culturas do mundo através do cotidiano de crianças. A primeira coisa é que esse livro, quando eu apresento para as crianças, logo de cara as crianças já se familiarizam porque são crianças de verdade que estão contando a história. E aí o meu trabalho em sala de aula, eu seleciono algumas crianças do livro para falar um pouquinho sobre aquela cultura, trabalho um pouquinho daquela cultura com a criança. Então, por exemplo, que eu me recordo, eu trabalhei um pouquinho uma criança da África e o que chamou atenção foi que aquela criança, aquela menina no caso, conforme ela ia crescendo, ela ia ganhando uns colares coloridos, né? Quanto maior a menina, virando mocinha, o colar maior ficava. Aí eu trabalhei isso com as crianças, aí nós confeccionamos colares, né? E fizemos disso uma brincadeira. Outra menina também, eu lembro, uma menina do Vietnã, ela comia macarrão, a comida preferida, e ela comia com hashis, que são aqueles pãozinhos, né, de comida japonesa. Então eu levei para a sala de aula para as crianças tentarem comer, brincar no cantinho ali das panelinhas, isso. Mostrei para as crianças. E em seguida perguntava, e a sua comida preferida? Sempre relacionando, né, a cultura do outro com a nossa cultura. Então sempre para trabalhar o diferente, para trabalhar a empatia. Então essa foi uma parte do projeto. Lembrando sempre que é baseado num livro, né, que a gente estava ali o tempo todo, as informações estavam escritas ali para leitura. Tenho um aluninho meu com uma sacolinha, porque eu confeccionei, então, outra parte do projeto, era levar esse livro para casa, compartilhar com a família, e o que seria feito dessa leitura, já que não é um livro com uma história, mas sim diversas histórias. Então, semanalmente, as crianças levavam um livro, e em casa, as famílias teriam que vivenciar ali, ler aquele livro com as crianças, conhecer algumas histórias, além das histórias contadas por mim em sala de aula, e confeccionar uma página do livro com a criança, da sua criança. Então, a princípio, a página eu mandava, era uma folha de A3, era colada a foto da criança, uma foto, eles escreviam o nome, e em casa, com a família, eu mandava na sacola o livro, a página a ser preenchida e materiais para colagem, cola, tesoura, papel colorido, canetinhas.
a família preencheria aquela página com a comida preferida da criança, uma foto de família, um passeio. E aí depois a criança traria de volta para a escola e em roda a criança iria compartilhar com os amigos. A gente vai ver nas próximas fotos. Esse momento para mim também era muito rico, porque aqui nesse projeto, nesse momento onde eles chegavam com o trabalho pronto, o olhinho brilhando, não teve sequer uma criança que se intimidou em estar mostrando o seu trabalho. Pelo contrário, era um momento que eles esperavam muito. Quando eu vou levar? Eu também quero falar do que eu gosto, eu também quero, E aí foi um trabalho muito rico de protagonismo mesmo dessa criança, Eu tenho uma história, eu faço parte da nossa história, da construção aqui da história da nossa turma. E é interessante que no decorrer do trabalho, as crianças se familiarizavam. Eu também gosto de comer isso que você gosta, eu não gosto, que nenhuma aluninha levou estrogonofe, a foto. Eu não gosto, eu vou experimentar. Outra levou a bala preferida, no outro dia levei, um não conhecia, eu levei um pacote de bala para distribuir, para que eles conhecessem. Então, esse trabalho de troca, no que nós somos diferentes, o que a gente tem de parecido, é um trabalho muito rico para a criança. Como eu disse, é a criança protagonista da sua história, mas é a criança também que faz parte de toda a história da turma. Então, um trabalho muito rico mesmo. E aí nós finalizamos o nosso trabalho com o dia D, que foi a exposição dos trabalhos para as famílias, Onde nós montamos um mural com todas as fotos tiradas durante o projeto, com todos os trabalhos que as crianças produziram. As famílias ficaram encantadas e eu também. Tivemos alguns desafios, poucos, em questão de essa família não participou, deixou de fazer, de repente um ou outro aluninho que não trouxe o trabalho tão completo, em sala de aula, em roda ali, conversando num pequeno grupo, eu terminava o trabalho com ele, complementava, tive família que não teve condição de colar uma foto, então ele trouxe a informação, eu produzi a foto e colei, então ajudei ele na elaboração final do trabalho. Mas em geral foi um trabalho muito rico, com muita participação dos familiares. Como avaliação do trabalho então, eu acredito que o curso, que o LEI, ele trouxe de volta algumas práticas já realizadas, e que estavam um pouquinho engavetadas ali, e práticas prazerosas, práticas que precisam estar no dia a dia da educação infantil, voltadas para a leitura, voltadas para a escrita, mas sempre com função social, mas sempre trabalhando o que há, assim, de mais lindo na educação infantil, que é a brincadeira, o lúdico, o encantamento. Eu coloquei que a participação das famílias foi sensacional, a participação da equipe também da minha escola, das professoras, a coordenadora, sempre ali do nosso lado, qualquer dúvida, incentivando, nos ajudando no que fosse necessário. Mas o que fica para mim desse trabalho, eu coloquei, o despertar de um olhar curioso, criterioso das crianças, na escolha de bons livros, é a demonstração que elas desenvolveram, a confiança, a fluidez, a oralidade melhorou muito nas rodas de conversa. Então, com certeza, esse foi um trabalho desenvolvido que trouxe ganhos para a escola, para a professora, mas especialmente para a criança. O terceiro trabalho de percurso foi desenvolvido no CEMEB Padre Vilfrido Wieneck, unidade escolar da região centro-oeste do município, e será apresentado pela coordenadora pedagógica Luzia Costa Souza, com o tema Legalidade, Nossas Ações no Caminho. Olá, o CEMEB Padre Vilfrido Wieneck tem 6 salas da educação infantil, 16 salas do fundamental. Por ser o infantil a minoria, então a gente percebeu que acabamos bloqueando algumas ações fora da sala de aula. E as reflexões que o LEI trouxe nos fez ter um olhar diferente, mais atencioso para essas ações, na qual reafirmou as ações assertivas e ocasionou mudanças em outras. Problematizando as práticas desenvolvidas, a gente viu que tinha uma certa carência no sentido de diversificar os espaços no momento de leitura, e levar a prática de leitura e escrita além desses momentos.
oportunizando com maior intensidade a função social e o protagonismo do aluno. Surgindo assim com essas reflexões, as propostas de desenvolver a escrita coletiva através de bilhete e propor momentos de leitura ao ar livre. Nos registros dessas ações, as professoras faziam com os alunos, né, instigavam eles de como fazer esse bilhete, o que deveria ser escrito, e ela sendo a escriba, e eles iam opinando, e depois de pronto, revisado, aí a etapa 1 fizeram o bilhete para pedir uma figura humana, e depois de pronto passava para a gente fazer a impressão para ser colado nas agendas. A etapa 2 fez a escrita de bilhetes para informar que não haveria aula. E por eles serem maiorzinhos, eles fizeram a própria escrita, né? Eles acabaram fazendo essa escrita para colocar na agenda. Houve também a produção coletiva de cartazes, né? Com a chegada aí da apresentação do projeto. Então eles coletivamente fizeram cartazes convidando o público da escola, né, para ver a apresentação dos seus projetos. As professoras também oportunizou vivências do processo de enviar carta pelo correio, com direito a pagamento pela selagem e tudo. Então teve todo o processo, né, o caixa, como seria feito, a selagem, o pagamento, teve todo o processo, assim, eles vivenciaram cada etapa do processo, quando a gente vai enviar uma carta pelo correio. Oportunizando também a brincadeira de eleição, que ela trouxe a história Eleição na Floresta de Dumans Roy, na qual cada aluno tirou o título e vivenciou todo o processo de votação, com direito à urna, com direito depois de fazer o colhimento desses votos, colocou na lousa quanto foi a escolha de cada um, tudo em cima da história. Os momentos de leitura ganhou aí o cenário ao ar livre, né? Tendo leitura pela professora, leitura individual pelo aluno, entre outros metodologias de leitura, disponibilizando aí uma variedade bem grande, intensificando esses momentos. Ganhando também a roda de leitura, que era uma coisa que não estava tendo. Cada criança ficava sentado na sua cadeira no momento de leitura e a professora fazendo essa leitura para eles. Então, foi pensado aí em trazer essa roda para as ações diárias nesses momentos. Então, houve tanto a roda de leitura em sala de aula como ao ar livre. Os alunos tiveram acesso a todo o acervo da escola, sendo disponibilizado para eles terem essa autonomia na escolha, podendo ler individualmente, ler para o amiguinho, com diferentes tipos de livro. Então, assim, foi disponibilizado todo o acervo, bem como a leitura dos diferentes suportes de texto espalhado pela escola. Os pequenos teve aí esse direcionamento, né? Então, os quadros de recados, tudo que tinha de leitura pela escola ganhou aí a atenção dos nossos pequenos. Os painéis de recados. Então, afirmo que o LEI trouxe mudanças nas ações de todos os professores, tendo aí um excelente desempenho ao proporcionar contação de histórias com diferentes organizações, ampliando aí para fora da sala de aula, né? Dando essa oportunidade deles observarem melhor o percurso que eles fazem para chegar até a sala, dando essa oportunidade deles perceberem tudo aquilo que está à sua volta, né? Que tem painéis que eles podem parar, que eles podem ler, perceber todo esse espaço e não simplesmente ficar somente lá. A sala de aula do infantil é no fundo da escola, é lá que eles vão ficar. Não, eles dando essa oportunidade de vivenciar todo o percurso da escola, todos os espaços, oportunizando assim para eles uma vivência real, né, de conscientizar sobre a função social de forma lúdica e prazerosa,
para todos os alunos. E acredito que para o professor veio essa reflexão da importância da leitura, né, como geradora de mudança, do registro como instrumento da reflexão para uma sistematização com intencionalidade. Deixo aí uma mensagem que eu acho que ficou um pouquinho marcado nessa vivência toda, né? Que o maior obstáculo sempre será a falta de tempo, mas acredito que nenhum obstáculo será empecilho quando houver determinação e organização, porque nós somos nossas ações no caminho. Então, não se podem dê legalidade ao trabalho de vocês, e isso só é possível através dos nossos registros. O quarto trabalho de percurso foi desenvolvido no CEMEB Professora Beatriz de Oliveira Campos, unidade escolar da região centro-oeste do nosso município, e será apresentado pela professora Isabela Gutierrez Pinto Rocha, com o tema Novo Olhar para Escrita e Leitura, Preparo e Organização da Unidade. Olá, eu sou a professora Isabela, trabalho no CEMEB Professora Beatriz de Oliveira Campos, e eu vou apresentar um pouquinho dos projetos que foram desenvolvidos na nossa unidade, né, como um todo. Então, vou começar aqui caracterizando a nossa escola. A CEMEB Beatriz de Oliveira Campos, ela está localizada no centro do município e ela atende 155 crianças. Nós temos 9 salas, 2 maternais 2, nós temos 3 salas de etapa 1 e nós temos 4 salas de etapa 2. Nós, através do projeto LEI, né, nós começamos a fazer algumas pesquisas com os pais em casa e nós vimos que na sua maioria as crianças têm contato com viagens, com a cultura, né, eles passeiam bastante, mas percebemos que muitos deles não têm esse momento de leitura em casa, que o único momento de leitura que eles têm é prioritariamente na escola, né? Então, nós começamos a perceber que as famílias elas não têm investido na questão de livros em casa, de momento de leitura com essas crianças. E nós vimos que precisávamos ajudá-los, né, nessa situação, em ter mais contato com os livros em casa, em ter mais contato das crianças com as famílias na questão da literatura. E aí, nós vimos também que muitas ações já são feitas pela nossa escola, mas que nós precisávamos nos organizar, né? Organizar o nosso acervo da unidade, que tinha muitos livros bons lá, que nós nem conhecíamos, nós nem percebíamos. Então, nós precisávamos dessa organização de acervo para vermos o que tínhamos lá para trabalhar. Ampliar o nosso acervo também, comprar mais livros para que possamos ter acesso a mais literatura. Disponibilizar na sala de aula e em vários espaços da escola livros para que as crianças tivessem acesso, né, de maneira livre, espontânea, em que eles pudessem manusear esses livros, fazer o reconto da maneira deles, que eles pudessem ter esse contato físico mesmo com os livros, não somente das professoras lendo, né, e preparar também um espaço de leitura para essas crianças. Então, nós começamos a trabalhar sobre tudo isso e começamos a pensar formas práticas de lidarmos com essa situação. Então, os livros eles foram catalogados, né? Nós investimos na compra de uma estante de livros para uma sala de aula, para ver como as crianças se comportariam através de ter esse contato mais próximo com esses livros. Nós tivemos também a preparação de espaços na própria sala de aula, né, como tatames, e esses espaços eles são montados diariamente pelas professoras. Então a criança ela termina uma atividade, ela vai lá e pega o livro para ler, para ter um momento ali, né, depois que terminou a atividade, de ela folhear aquele livro, dela ler o livro para o coleguinha. E nós temos histórias todos os dias na nossa escola, não somente, né, na sala de leitura, não somente na nossa sala, mas por todos os ambientes da escola, né? Ali nós temos também ali no refeitório, a professora contando o livro pela escola, né? Então ela vai andando com as crianças e os personagens vão estando pela escola. Então os livros não são lidos somente na sala de aula, eles são lidos pela escola. Nós também preparamos, né? Acho que foi algo que foi muito sonhado por nós e nós ficamos muito felizes, inclusive as crianças ficaram muito felizes com esse espaço da sala de leitura. Eles esperam ansiosamente para ir para esse espaço, para eles terem contato com os livros. Então lá a professora conta história, ou às vezes as crianças pegam os livros e eles contam entre eles
Alguns deles se sentem tão à vontade que acabam deitando ali naquele espaço. Então eles ficam bem livres para manusear os livros, né? Então é um momento em que eles realmente se sentem protagonistas, eles escolhem o seu livro, eles veem o seu livro, ele conta para o amigo, ele conta para si próprio, então ali é um momento em que ele brilha. Nós também desenvolvemos no projeto, né, a sacola de leitura, a maleta viajante e a Era Uma Vez, né? E aí são 3 projetos diferentes, mas com o mesmo intuito, das crianças levarem esses livros para casa e terem momentos com os pais de leitura. Então eles escolhem o livro deles, né, e levam toda sexta-feira para casa e depois eles fazem um relato de como foi esse livro, de como foi essa leitura, o que eles mais gostaram. Reuni a família toda, Pro, li só com a minha mãe, Pro, li com a minha prima. Então eles relatam para nós como foi esse momento de leitura e eles acabam desenhando também qual foi a parte do livro que eles mais gostaram, que eles mais gostaram ali desse momento de leitura com a família. Aqui também nós fizemos, né, os painéis demonstrando um pouquinho da questão desse projeto de leitura, onde tem as fotos com as crianças, os livros que as crianças escolheram para levar para casa, como foi esse momento de escolha. Então aí nós fizemos vários painéis demonstrando de cada sala como foi esse processo aí de levar os livros para casa para as famílias. E aí também nós tivemos um projeto de casas e construções, né? Que foi um projeto em que foi lido vários livros com diversos tipos de casa. E as crianças, elas trabalharam a questão de verem como eram as suas casas, como eram as diversas casas, né? E depois eles foram convidados a cada um representar um tipo de casa. Então teve ali a fazenda, o iglu, teve oca, teve castelo. Então cada um fez a casa que mais gostou ali. Eles se prontificaram a fazer com a família um tipo de casa diferente e trazer para a escola, onde foi apresentado para todos os alunos. E depois, né, o encerramento do nosso projeto foi o dia D, em que as famílias entraram na escola para conhecer o nosso espaço de leitura, em que a família viu os painéis de como foi esse momento de leitura, de como foi esse momento de escolha, dos trabalhos que foram feitos em relação a poesias e parlendas com as crianças. E aí as famílias tiveram todo esse contato com todo esse material desenvolvido pelas crianças. E a avaliação que tivemos é que esse projeto do LEEI nos trouxe uma visão diferente sobre a escolha de livros, sobre a qualidade de livros, sobre proporcionar vários momentos diferentes, né, para as crianças com os livros. E nos fez enxergar que nós precisávamos de organização, que muitas coisas eram feitas, muitas coisas a gente ficou até surpresa quando a gente se reuniu para juntar esse material, que muitas coisas são feitas, muitos projetos são realizados, mas que precisavam de organização, né? Então, com essa organização, a gente conseguiu enxergar quantas coisas legais nós desenvolvemos na nossa escola. E a família, ela tem, né, se envolvido cada vez mais nisso. Várias famílias têm nos relatado como é legal reunir a família para ler, que fazia muito tempo que não fazia isso. E até no caderno tem alguns relatos de pais falando, né? Vou ler 2 relatos aqui para vocês, para que vocês possam compreender como a família tem interagido, né, nesse projeto. O nosso registro foi muito legal. Toda a nossa família reunida na sala, prestando atenção na história. Depois conversamos, brincamos e falamos, todos de pijamas. Gostamos muito da atividade. E a outra foi: olá, eu sou o David, pai da Isadora. E a leitura do livro foi muito legal. A cada frase que eu lia era uma gargalhada que ela soltava. Foi um momento bem agradável e educativo. Teve pais que falaram que não tinha essa prática em casa, que ia começar a ter por conta da maneira que a criança se comportou, como foi legal a interação entre a família. Então foi algo que nos despertou para que possamos continuar fazendo nos próximos anos. E é isso. O 5º e último trabalho de percurso de hoje foi desenvolvido no CEMEB Professor Manuel Caetano de Almeida, unidade escolar da região Centro-Oeste, e será apresentado pela professora Ana Cláudia Charrua dos Santos com o tema Leitura. Meu nome é Ana Cláudia, sou professora na CEMEB Manuel Caetano, trabalho com etapa 1. Nossa escola é uma escola híbrida, né? Lá nós atendemos crianças da etapa 1 até o 5º ano.
Então, nós conseguimos, dentro da escola, acompanhar o processo de leitura e escrita da criança, né? A gente não fica apenas na educação infantil, nós conseguimos ter esse olhar de avanço. Então, algumas crianças nós conseguimos detectar e muitas vezes, desde o infantil, conseguir trabalhar com ela essas dificuldades de leitura e escrita. Então, eu acho que isso é um ponto positivo na escola, porque a gente consegue ter o olhar do fundamental. A educação infantil lá é formada por 4 salas, 2 no período da manhã e 2 no período da tarde. Desenvolvi esse trabalho junto com a minha parceira, né, como é etapa 1 e etapa 2, nós trabalhamos sempre juntos, né, tendo ali seus desafios. Nós atendemos ali as crianças de 4 e 6 anos, etapa 1 e etapa 2. A minha sala, né, ela é composta de 21 crianças. Já a etapa 2, ela reduziu um pouquinho. Temos 13 crianças hoje no período da manhã. Minha turma, ela é muito agitada. É uma sala com grandes desafios, né? Lá recebemos 2 crianças de inclusão, de nível 3 de suporte, e temos 3 crianças em investigação. No começo do ano, nós detectamos algumas coisas que precisavam de mudança, né? E uma dessas mudanças que nós precisávamos era mesmo a disposição dos livros, né? A leitura, a roda de leitura, de histórias, acontece diariamente, né? O contato com a escrita, o contato com o mundo letrado, elas têm diariamente, porém os livros eram dispostos em caixas, né? Em potes plásticos, e ficava ali no fundinho da sala, e era colocado ali para as crianças apenas em momentos de rotina. Então, quando estava na rotina, as crianças tinham ali o acesso a esses livros. E precisávamos ofertar mais, né? E decidimos por implantar ali um cantinho da leitura, para que fosse um momento mais atrativo ali para as crianças. Como a escola atende o fundamental infantil, sentimos um pouco de dificuldade de encontrar um local para isso. Porque nós temos também projetos de leitura, outros projetos de reforço. Temos outros projetos que acaba meio que diminuindo ali, restringindo os espaços. Então decidimos explorar um pouquinho esses espaços. Então começamos lá, né, pensar ali na organização desse espaço, como esse espaço seria, né, o que teria naquele espaço, para que se tornasse atrativo ali para as crianças. Começamos a selecionar, nosso acervo na escola é muito grande, né, temos um acervo riquíssimo, né, então começamos a selecionar ali para que as crianças tivessem acesso a variedades, né. Pensamos na questão de incentivar a leitura das crianças e buscamos também ofertar às famílias. Então, propusemos o projeto Mascote para que as famílias também tivessem essa abrangência. Fizemos a pesquisa através de Google Forms para saber quais as brincadeiras, quais os processos que as famílias passavam, qual a cultura daquela família, né? O que trazia essa criança para dentro da escola através das famílias. E percebemos que o nosso público é um público que uma maioria tem acesso a livros, e alguns livros sim de qualidade, né? Onde eles exploram, trouxeram nomes de livros diferentes, nomes de histórias novas, né? Então, nosso público tem essa qualidade. E a partir disso, definimos a nossa necessidade ali e trouxemos uma organização
né, num espaço externo, próximo ao refeitório, né, onde as crianças têm acesso diário dos livros. Então, no momento de merenda, que nossa merenda é compartilhada com os maiores, né, com o fundamental, eles pegam esses livros, sentam lá na merenda. Então, é diário e a gente sempre troca esses livros que estão na prateleira. Sempre buscando, sempre trazendo livros de qualidade. Então, aqui é um momento, né, onde eles estão na parte externa, né, utilizando ali da leitura, de uma pseudo-leitura. Alguns, né, de etapa 2 já conseguem fazer a leitura de pequenos textos. Aqui é a escolha, né, eles realizam a escolha do livro, eles buscam ali coisas que eles se interessam, e esse é o nosso projetinho mascote. O projeto mascote veio para trazer a escrita mesmo para a família, para que eles produzissem, né? Eles tivessem o contato com a escrita no âmbito familiar. Então, montamos ali a sacolinha. Dentro da sacolinha vai um caderninho de registro e o mascote. O mascote veio um bichinho, uma joaninha, porque trabalhamos os bichos de jardim. Então escolhemos um mascote próximo de algo que a gente estava trabalhando no dia a dia. Eles levavam para casa, né, ainda estão levando, levam para casa o mascote e eles fazem um registro do que eles fizeram com o mascote em casa. Isso nós conseguimos perceber a cultura familiar também, né? Continuamos ali o processo da avaliação, né, do como a cultura influencia ali dentro da escola, né? E também a roda de conversa, a leitura deles, né, do que a família traz nesse caderno, as informações, os relatos, e eles acabam contando ali, trazendo para as nossas rodas de conversa, né? Eles nomearam o mascote, o nome do mascote é Nina. Eles nomearam, eles fizeram registro também de outros bichos, né? Trouxeram novidades, curiosidades em relação aos outros bichos, coisas que vieram mesmo do entorno do lar mesmo, da casa. E aqui foi um pouquinho do dia D, né? O nosso dia D, colocamos ali, exploramos um pouquinho, né, junto com as famílias, a questão das histórias que foram trabalhadas com as crianças, né, produções das crianças, através mesmo da literatura, trazendo algumas informações para os pais, né. Então foi um momento muito maravilhoso, foi um momento onde os pais tiveram ali o contato com a escola e a participação foi muito grande, né? A maioria dos pais estiveram presentes. Então foi um momento bem bacana e que eles gostaram bastante. Encontramos alguns desafios, né, nesse processo, que eu acho que hoje, né, é a nossa realidade, né? Encontrar um cantinho, né? As escolas acabam muitas vezes não tendo tanto espaço para que possamos ofertar isso e garantir ali o acesso diário dos livros, né? Porque é um processo diário, né, em relação ao cuidado, em relação ao uso, a forma de manusear o livro, né? Então, para eles terem o cuidado também com os livros. Não só livros, mas também alguns textos, né? Textos impressos, imagens, a gente coloca de tudo nesse cantinho. Uma reflexão que tivemos, que foi através desse projeto, né? Através do cantinho de leitura, nós conseguimos perceber a animação, a participação das crianças, esse momento que as crianças tiveram, né, de estar nesse espaço, de ser um local aconchegante, colorido, muito acolhedor mesmo. Então eles se sentiram bem
né, nesse espaço. Aqui é o antes e o depois, né, o como era o nosso cantinho e o como ficou. Ficou bem gostosinho, com puffs para que eles possam sentar, com um tapetinho. Então ficou um cantinho bem gostoso. E diminuiu também a questão da correria na hora do intervalo, que eles também trocam a correria, né, pelo cantinho ali, por este momento. E elaboramos algumas estratégias para dar continuidade nesse projeto, nesses 2 projetos para o próximo ano. E buscando, assim, uma diversidade no acervo, continuar com o empréstimo de livros. O empréstimo de livros, nós ainda utilizamos a pasta de leitura. Então, alguns dias, nós deixamos para que as crianças, elas escolham um livro e levem para casa dentro da pasta de leitura, né? Então, esse é nosso objetivo de manter, promover projetos que protagonizem as crianças que estejam presentes através da pesquisa e interação com o espaço escolar, proporcionar o brincar, ampliando os jogos de linguagem através das práticas de leitura e escrita, e rodas de histórias e conversas. Finalizo aí com uma frase lá do caderno 2, da página 16. Ao compreender a infância articulada com a linguagem, concluímos que a criança não é apenas uma etapa cronológica na evolução da espécie humana a ser estudada pela biologia ou pela psicologia do desenvolvimento, mas sim um ser que participa da criação da cultura através do seu uso criativo da linguagem na interação com seus pares, adultos e crianças, mas também com as coisas ou os objetos que existem ao seu redor. A criança aqui está dizendo que ela é um ser completo, né? Que ela vem com cultura e leva a cultura. E é por isso que nós precisamos estar sempre trabalhando isso, tanto na escola como nas famílias. E assim finalizamos nosso webinário municipal, agradecendo e parabenizando a todos os cursistas participantes dessa importante formação. Aproveito para convidar a acessarem os demais trabalhos de percurso realizados pelas cursistas, que estão disponíveis em nosso Drive do LEI. Muito obrigada a todos.